Hoje nós vamos começar o Nato News falando sobre demissões causadas por IA. Eu encontrei uma matéria no TechCrunch, onde nós vamos trocar uma ideia sobre isso. E também em contrapartida, matérias também falando de empresas, CEOs que se arrependeram dessas demissões em massa. Então esse vai ser o assunto inicial, depois a gente entra em outros assuntos sobre marketing, IA e tecnologia, beleza? Então vou compartilhar minha tela e vamos aqui na matéria da TechCrunch que eu encontrei, foi do dia 25 de julho, então eu estou gravando esse vídeo dia 5 de agosto, então tem uns 10 dias mais ou menos, onde eles destacam a Monday.com, que é uma ferramenta de gestão de projetos, né, basicamente, mas dá para fazer bastante coisa, não sei se você conhece, dá uma olhadinha depois, onde eles fizeram aí uma demissão em massa, né? Foram 600 trabalhadores, né? E o motivo principal foi o uso de IA. Eu até entrei no site da Monday e realmente a Home, né, fala muito sobre isso, né? Você lidera, os agentes executam e tudo mais. Então é uma ferramenta, eu já utilizei na agência uns anos atrás, uma ferramenta muito boa, mas o destaque aqui é a gente falar sobre essa substituição, essa demissão, na verdade, né? O tópico aqui é a gente falar sobre a demissão em massa que ocorreu por conta da IA. Então, nessa matéria aqui, fala sobre uma demissão de força de trabalho de 20%, né? Então, é um número considerável. Nós estamos falando de 600 funcionários da Monday, que representam 20%. Então, na matéria, aqui tem, inclusive, até falando sobre o lucro da empresa, né? A empresa, mesmo com lucros, faz essa demissão em massa e entra ali a questão da IA como um fator, como uma desculpa sobre o tema. O interessante da matéria é que ela lista aqui várias empresas que fizeram isso, né? A Microsoft, com 4.800 vagas, que é 2,1% da força de trabalho, ali envolvendo muito sobre o Xbox, e teve a aquisição da Activision, né? Então, houve uma compra de uma empresa na parte de games, e aí a desculpa foi o setor Xbox, ali o videogame da Microsoft, causando essa demissão de 4.800 vagas. Tem também aqui a Oracle. A Oracle divulgou no final de junho que reduziu seu quadro de funcionários em 21 mil pessoas nos últimos 12 meses, né? Então é uma queda de 13%. Então, né? Monday, Microsoft, Oracle, GitLab, 14% da sua equipe. O Google também entra nessa matéria, né? Reduziu silenciosamente o número de funcionários em uma divisão de nuvem, incluindo o grupo de inteligência de ameaças e a equipe de cibersegurança ligada a Mandiant. E mesmo, né, com a receita em nuvem crescendo 63%, ultrapassando os 20 bilhões de dólares, teve esse corte. No último ano, o Google cortou mais de um terço dos gerentes que supervisionam pequenas equipes, 35% menos gerentes com menos subordinados diretos. Aqui na matéria tem vários, tem a Meta também, a Meta 10% da força de trabalho, a Cisco 4 mil empregos, que é 5% da força de trabalho, General Motors, Cloudflare, então várias empresas fazendo isso esse ano, né? Então, números consideráveis de vagas. Então, isso é um efeito da IA, as empresas, na minha opinião, vão utilizando isso como desculpa, né? Vão fazendo esses cortes e vão justificando isso para investidores e tudo mais, são todas empresas que estão bem financeiramente, mas isso é um efeito, né, sobre a tecnologia que vem chegando, muitas delas utilizando isso como desculpa e outras ali também substituindo a operação e rotinas de trabalho envolvendo o uso de IA. Então a matéria relata muito sobre isso, PayPal, Microsoft, Snap, IBM, várias empresas, Atlassian, Dell, Oracle, enfim. Isso está acontecendo, né, nos Estados Unidos, no mundo, né? Então essas empresas têm, inclusive a Monday está em Israel, pelo que eu vi. É um efeito cascata mundial. Isso está acontecendo em massa. Isso é um efeito da IA, obviamente. A gente tem que se atualizar, né? A IA se tornou e é uma ferramenta de trabalho onde a gente tem que aprender a utilizar. Quem não souber utilizar a IA dentro da sua profissão corre o risco de estar desatualizado e, consequentemente, também vai perder espaço no mercado de trabalho. Isso é um fato. Outro fato também é que as empresas estão utilizando isso como desculpa para fazer esses cortes e é um efeito que não tem como a gente fugir. Nós que estamos aí no mercado de trabalho, estamos no mercado de negócios, isso está acontecendo, vai acontecer, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Em contrapartida, encontrei uma pesquisa da Adobe, que é esse Adobe Survey aqui, que eu cheguei no link através da Fast Company, mas a pesquisa é essa, né? Onde 90% dos trabalhadores estão interessados em utilizar IA em criatividade, mas somente 9% estão utilizando IA com esse propósito. E aí, a gente entra num ponto que assim, a criatividade é um fator humano e a gente está procurando, né, 90% das pessoas estão procurando isso para ficar mais criativo, para ter criatividade. E aí gera um conflito, porque criatividade a gente está falando de repertório, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de vivência. E aí jogar isso para uma IA é um pouco complicado
e raras vezes funciona. Tem que ter muito do trabalho humano ali nutrindo com referências, com informações e com conhecimento para poder que isso aconteça. Então, vem essa matéria da Adobe também para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, porque estão demitindo aqui na força de trabalho automática. Por outro lado, tem gente procurando IA no setor criativo, né? Então, o fator da parte criativa, 90% quer utilizar IA, né, na parte criativa de trabalho. Somente 9% usam de fato isso, né? Um outro ponto da pesquisa é o trabalhador médio, né, ali dentro da pesquisa, ele perde quase 8 horas por semana do seu trabalho em tarefas que poderiam ser automatizadas por IA. Tem esse detalhe também na tarefa que aí liga, né, um pouco ali com as demissões, porque estão jogando essas rotinas automáticas para as IAs. Tem também trabalhador não utilizando IA para o que deveria estar utilizando. Então, são vários fatores que interligam tudo isso nas empresas, que são as políticas do uso de IA, qual IA essas empresas estão utilizando, a burocracia para implantar IA. Por outro lado, elas estão usando a IA como uma desculpa de demissão. Então, é uma confusão generalizada sobre o tema, sobre os motivadores de demissão, sobre como o trabalhador está usando isso, né? Como o profissional está utilizando isso. Então, está tudo muito novo, tudo isso, né? Então, o mercado de trabalho passa por transformações, né? Nós, profissionais, estamos passando por transformações, é muita novidade o tempo todo. A nossa missão é estudar, se manter atualizado e procurar conhecimento e dentro da nossa rotina de trabalho, a gente implantar IA e tirar um pouquinho desse medo do tipo, vou ser mandado embora, né? Vão me substituir. É e não é. Vou trazer uma matéria que vai justificar isso que eu estou falando, que se você está utilizando, está aprendendo IA para utilizar no seu trabalho, as coisas vão acontecer, sua rotina de trabalho vai melhorar e você vai ser um profissional atualizado. Para fazer um contraponto disso, eu encontrei uma matéria aqui da Inc.com que 55% dos líderes se arrependeram da AI layoff, que é a demissão por causa de IA. Essa matéria é muito recente, né, de 28 de julho, né? Tô gravando em 5 de agosto, tem menos de 10 dias aqui. Então já as empresas se arrependendo, os líderes se arrependendo dessas demissões que eles fizeram no passado. Só que tem gente ainda fazendo isso e tem gente que já se arrependeu, mais da metade se arrependeu dessas demissões. Então, nessa matéria aqui, deixa eu traduzir para a gente pegar os pontos importantes. Uma onda de arrependimento corporativo e lançamentos tecnológicos falhos está forçando Ford, a IBM e outras empresas a recontratarem discretamente os talentos humanos que dispensaram. Então, o que acontece? Quem está se arrependendo, então a gente não vai ver matéria do tipo assim, o arrependimento. A gente está vendo essa volta silenciosa, tá? Mas isso está acontecendo. Então, é aí que a gente não tem que ter tanto medo disso. A gente tem que olhar para a empresa que a gente está, né? O nosso setor, olhar, né, realmente com a realidade que está acontecendo, mas também tem o fato de que pode ser uma substituição burra. Isso vai acontecer, o arrependimento e a realocação. A narrativa predominante do último ano tem sido de que as empresas estão demitindo funcionários para automatizar o mercado de trabalho com ferramentas de IA. Ou ao contrário, mantendo o quadro pessoal estável com estratégias de pouca ou nenhuma contratação ou demissão. Então está um cenário de dúvida para todo mundo, né? Então quais empresas já passaram de demissões para as contratações ou recontrataram, né? Então estão entre elas Ford, Booz Allen Hamilton, Alphabet, aqui já vem um pouquinho do Google, IBM e gigantes ferroviárias como a CSX. Então, muitas empresas que adotaram essa estratégia ainda estão processando as demissões em massa realizadas no último ano. Então, vem esse efeito contrário. É uma palavra aqui, ó, inteligência artificial é uma ferramenta fantástica, mas só é tão boa quanto as informações usadas para treiná-las. Então, aqui foi do vice-presidente de engenharia de hardware de veículos da Ford essa palavra. Essa pesquisa foi feita com 1.000 executivos, né? Então, mais de 550, né, já se arrependeram de tudo isso. Inclusive, uma das empresas que estão listadas na matéria demitiu 700 funcionários e recontratou boa parte deles porque os clientes estavam procurando um atendimento humano. Então foi um dos maiores relatos de arrependimento que está ali na matéria para vocês darem uma olhadinha, beleza? Então acredito que é isso. Acho que se você lidera, né, uma equipe, você tem que ter uma análise muito sincera sobre se você for fazer demissões, como está o seu setor. Existem momentos que sim, o contato humano, a análise humana é fundamental. É uma questão de você fugir, né, desses papos do tipo, demiti todo mundo, estou com meus agentes de IA em operações automáticas. Isso realmente é uma balela, isso não existe e tem muita pessoa vendendo isso no mercado. Então, muito cuidado.
Beleza? Então é isso, né? Pra gente dar uma olhadinha nos links depois. Esse é o ponto mais importante do Nato News de hoje. Dando continuidade aqui, agora a gente mergulhando um pouquinho nos lançamentos da semana. Houve uma mudança de precificação dos tokens envolvendo principalmente Cloud e a OpenAI do ChatGPT. Trazer aqui para vocês que teve o lançamento do Fable 5 no Cloud, né? E o Opus 5. E a curiosidade é que o Opus 5 tá valendo mais a pena que o Fable 5. E tem uma própria tabela aqui da Cloud mostrando isso, né? Então, aqui tem a comparação do Opus 5 com o Fable 5. Você vê que os indicadores do Opus 5 ganham do Fable 5, isso é muito curioso, e os que ele perde está muito próximo. Então, assim, a real é que não está compensando nesse momento utilizar o Fable 5, né, que é recomendado para tarefas mais complexas de raciocínio profundo. Mas o Opus 5, inclusive na minha conta, eu uso o Opus 5, eu usei o Fable 5 no período de teste, né? Cara, não senti diferença, assim, de não resolver as coisas com o Opus 5 que o Fable fez. O Fable tinha uma agilidade muito forte, mas financeiramente, né, falando de investimento em tokens, não compensa, né? Então, a tabela deles mostra isso, que está aqui no tweet do Cloud Devs. Acho que tem uma matéria do site aqui também, eles colocaram no próprio site, né, na apresentação do Opus 5, que é o que eu acabei de mostrar no Twitter. Então, sinceramente, não está compensando focar ali no Fable 5, sendo que o Opus 5 está resolvendo muito bem as coisas. Então, é uma questão de teste aí para nós profissionais de marketing dar uma olhada, mas eu estou no Opus 5 desde que o Fable saiu ali do plano mensal e tá tudo bem. Então, e no ChatGPT, na OpenAI, a mesma situação. Eles publicaram aqui no dia 30, uma redução de preço do GPT 5.6 Luna. Então, o Luna, que é o modelo mais light ali, reduziu em 80%, muito louco. O Terra reduziu para 20% e também estão oferecendo mais opções rápidas do Sol também dentro da API. Então, reduzindo aí o consumo de tokens para quem usa ChatGPT, para quem usa Cloud. Ali na OpenAI reduziu bastante em 80%. Então vamos aproveitar e vamos utilizar. Então essas são as mudanças de preço, as economias que a gente vai fazer daqui para frente, né? Desde o dia 30 aqui na OpenAI. E no caso da Cloud é focar no Opus mesmo, porque o Fable só em situações muito complexas pelo que eles próprios estão publicando aqui. Fechou? Outro lançamento aqui no Google, né? No Google Workspace, lá no Google Docs, agora está disponível a geração de edição visual com o Gemini. Então lá dentro do Google Docs tem agora uma barrinha do Gemini onde a gente pode agora gerar imagens, editar imagens, gerar gráficos e criar situações visuais dentro do Google Docs, dentro do Word, para a gente gerar. Então, no dia 28 eles liberaram e eu até vi a barrinha, mas não mexi ali, mexendo ali no dia a dia, né? Mas tem aqui essa matéria oficial do Google para a gente dar uma olhadinha no Google Workspace Updates. Está liberado o Gemini dentro do Google Docs. Agora uma atualização mais técnica envolvendo as MCPs, né? As MCPs são conectores que os softwares e empresas podem liberar para você utilizar o cloud para poder mexer nesse software que você usa. Então a gente usa aqui em várias ferramentas. Dentro do cloud a gente conecta o MCP para poder pegar informações dessa ferramenta, atualizar, receber e puxar várias informações. Então você conecta ferramentas de terceiros via MCP. Houve uma atualização do modelo MCP. O que isso vai acontecer tecnicamente? Vai ficar mais barato e mais fácil criar MCPs. Então qual é o movimento que vai acontecer? Vão ter mais empresas criando MCPs para você conectar nas suas IAs, né? Então a Cloud liberou isso já no dia 28, né? Então já está ao vivo. Então para quem tem sistemas e vai criar MCP ficou mais barato, então nós teremos uma demanda maior, mais conectores para poder utilizar. Então eu confesso que estou utilizando, quem libera MCP eu estou conectando e juntando no meu Cloud para poder via comandos puxar informações. Então, por exemplo, meu sistema de gestão de tarefas é o ClickUp. Eu olho o ClickUp para organizar meu dia a dia, mas eu puxo informações via Cloud. Então eu peço, Cloud, olha lá o ClickUp e me passa a informação tal. O meu sistema de organização financeira também liberou MCP. E aí, para fazer conciliação bancária, eu baixo o extrato lá do meu banco, jogo no Cloud e falo, olha, esse é meu extrato, o que está faltando no meu sistema financeiro? E ele vai cadastrando as coisas. Então, é uma facilidade muito grande esse mundo de MCP, que vai ter uma atualização no protocolo, então vai ficar mais barato e mais fácil de poder ter MCPs e vai aumentar esse volume. Beleza? Então essas foram as principais informações do Nato News de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilha com seu amigo, com seu colega profissional de trabalho essas informações para ele se manter atualizado. Dê o seu like se você gostou. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Valeu!